E, galera, a saga do tríceps continua, Caio. Gabriel, a saga do tríceps continua, cara. É isso aí. E hoje vamos fazer o que com a saga do tríceps aí, cara? O que vai rolar? Coice. O que é hoje? Coice? Ah, exatamente. Que vai analisar? Valeu. Não sei. Esse homem, ele é pago. Esse homem, ele é pago. Vou falar. Esse homem, ele é pago pelo Treino em Foco para esquecer o que ele está fazendo. E o estagiário que está participando da primeira gravação... Não, ele tá ligado. Ele salvou. Galera, ó, nós vamos fazer um comparativo agora aqui. Do que nós vamos fazer um comparativo? Tríceps coice e o tríceps francesa. E a modificação da posição do ombro, nesse caso. Né? Isso. E nós vamos monitorar, como já viemos monitorando, a saga do tríceps, monitorando a cabeça medial e a cabeça longa do tríceps e ver a relação entre elas, quanto faz o chute e quanto faz o francês. Né? Essa é a ideia. E as modificações na intensidade do trabalho que nós vamos mostrar para a galera aí. É isso, Gabriel? É isso aí. Tem certeza, Gabriel? 100%. Então tá. Você tem certeza, Caio? 101%. Galera, vamos lá. Roda a vinheta aí, que estamos falando bobagem aqui. E aí, galera, vocês estão estudando aí? Nós estamos estudando aqui, ó, grupo de estudo do Treino em Foco, ciência no Treino em Foco. Galera, quer receber artigo científico toda semana sobre informações pertinentes à área da educação física? O grupo de estudo Ciência do Treino em Foco, gratuito para vocês. Já conhece? Se não conhece, dá uma olhadinha no link e passa a ser um dos nossos alunos com um estudo organizado no nosso grupo de estudo Ciência no Treino em Foco. Tá, galera, o que vocês têm na tela aí? Vocês já estão vendo a atividade aí, tanto da cabeça medial aqui em cima, né? E embaixo a cabeça longa do tríceps braquial, obviamente do lado esquerdo, que é onde nós estamos monitorando. Dá uma contraída no tríceps aí, Caio. Olha lá, ó. Dá-lhe pau, olha lá. Contraiu o tríceps, então tá. Contrai de novo pra galera ver. Isso, deixa eu botar o webcam aqui também. Tá, pode ir aí quando quiser. 3 repetições, dá-lhe. Isso. Controladinho o negócio aí, bicho. Isso. Tá, vai lá. Posicionou lá. Galera que está acompanhando aí já está vendo, né? A diferença de acionamento aí entre uma posição e outra. Beleza, vamos lá, vamos dar uma analisada. Galera, ó, o que vocês têm aí enquanto o Caio se posiciona aqui, nós já podemos verificar. Olha só o que vocês têm aí na tela, dá uma olhada. Caio, tem um dado aqui que já ficou gritante no negócio, né? Meu Deus, cara. Olha a diferença de atividade entre uma situação e outra, né? Só no qualitativo ficou gigantesco, né? Uma diferença enorme. Vamos botar aqui a atividade aqui, ó, quando tu iniciou, que eu acredito que é mais ou menos aqui. Ó, se posicionou e tal. Vamos ver até onde tu veio aqui. E eu vou fazer conforme imagem agora, galera. Até aqui mais ou menos. Ver onde é que tu vai iniciar aqui. Aqui, ó. Ficou bom, né? Principalmente quando tu não tem um sinal bem definido. Devia ter botado em slow motion que ficaria melhor, mas tudo bem. Aí. Show de bola. Agora tiramos a webcam daqui, já nos ajudou. Beleza, vamos analisar então, tá? Vambora. O que ficou claro pra galera? Que no chute de tríceps ativou muito mais. A sensação? Muito mais intenso, né? Quando eu faço, em comparação dos exercícios, quando eu faço o final da fase concêntrica do movimento, essa percepção de esforço fica bem maior ainda sobre o tríceps, né? Quando obviamente faz a fase excêntrica fica menor. Mas em comparação ao francês, mesmo que eu faça no final da fase concêntrica do francês, o esforço ele é bem menor em relação ao final da fase concêntrica e o resultado aqui dá pra gente ver claramente, né? E aí tem uma relação que inclusive tem no Treino Foco Play, que a galera tá acompanhando na live ao vivo aí conosco. Perfeito. No Treino Foco Play nós temos um curso falando da relação curva-comprimento, que tem a ver com os sarcômeros e as pontes cruzadas, né? As cabeças da miosina poder efetivamente estabelecer conexão com a actina, né? Que são os dois principais miofilamentos que se cruzam. E há uma sobreposição das actinas e aí a cabeça da miosina não consegue conectar quando está muito encurtado o sarcômero. Então quando tu faz um chute de tríceps, a tua cabeça longa do tríceps, ela está numa posição extremamente encurtada, porque ela encurta devido ao ombro, está em extensão, e encurta devido ao chute do tríceps, efetivamente, da extensão do cotovelo. E isso, em parte, não vamos falar que é só isso, mas em parte explica essa atividade bem mais forte aqui no
na estratégia de tu fazeres aqui o chute de tríceps, né? Só que a cabeça medial também teve essa característica e ela não sofre efeito do posicionamento do ombro. Então tem uma questão biomecânica ali que torna mais eficiente o chute do tríceps com a mesma quilagem do que o press. Então significa dizer que no press o que eu preciso fazer? Eu preciso botar uma quilagem maior. Sentiu ele mais leve, exatamente, né? Exatamente, bem mais leve. E tem um ponto também que é alavanca, né, João? No final da fase concêntrica, você vai citar isso depois, né? No chute de tríceps é o maior ponto de estresse pro músculo, né? É o stick point ali, né? Stick point. Já no final da fase concêntrica do movimento do francês, o braço alavanca fica bem pequeno, quase fica o contrário, né? O stick point, né? Para a galera entender, ao longo da amplitude de movimento, vai ter um ponto ali angular, ao longo daquela DM, que vai ter o maior estresse muscular, porque o torque vai variando. O torque não é igual. O torque é resistivo. O torque da resistência. Então quer dizer que o torque muscular ele tem que vencer o torque da resistência, que não é igual. Então o torque começa baixo e se torna extremamente alto no chute de tríceps. Ele começa baixo, vai aumentando o torque da resistência, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E aqui é o maior ponto de torque da resistência. Logo o meu tríceps é o maior ponto que ele vai ter que fazer o maior esforço. Stick point. E aí foi o ponto que eu senti bastante o exercício. No chute de tríceps. Exato. Quando tu estende completamente o cotovelo no chute de tríceps, é o stick point. É o momento em que, ou é o ponto angular no qual o torque é máximo para aquela DM, é o maior torque naquela DM, é onde o teu tríceps mais sofre. Final da extensão do cotovelo. Quando tu faz o francês, também vai alterando o torque ao longo do movimento, porém, todavia, entretanto, quando estende completamente o cotovelo, tu está ao contrário do stick point, que é o ponto de descanso. Porque nesse ponto angular aqui, onde tem o menor braço de momento, consequentemente gera o menor torque de resistência, consequentemente gera o menor esforço do tríceps braquial. Não é que não tenha, é o menor. Então o stick point é o ponto angular onde tem maior estresse muscular devido ao torque, tudo é devido ao torque. E o ponto de descanso onde tem o menor estresse muscular devido ao torque que se altera conforme o braço tem momento ao longo da DM. Essa é a ideia. E isso está impactando aqui, está impactando, porque quando eu estendo o cotovelo aqui, eu entro em ponto de descanso, quando eu estendo o cotovelo aqui, eu entro em stick point. Exatamente o inverso, uma situação para outra. E isso também ajuda, além da relação comprimento-tensão, ajuda a explicar os resultados que a gente tem aqui. Então, olha só, galera, interessante é entender a diferença, a primeira diferença é essa, com a mesma quilagem, mesma amplitude, mesma pessoa, mesmo posicionamento do eletrodo, mesma temperatura ambiente, mesma taxa de gordura, mesma interferência eletromagnética, caso exista aqui, ou seja, se tem algo interferindo, ela é constante o tempo todo aqui, né? E nos dois exercícios ficou claro que no teu chute de tríceps, tu tem uma maior intensidade, para a mesma quilagem. Então o que eu tenho que entender aqui? Que se eu vou fazer um press francês, óbvio, eu tenho que botar uma quilagem maior. Nesse sentido aí, é o que eu teria que fazer para ajustar, né? Se eu tenho poucos recursos de peso na academia, talvez, e eu não tenho um peso interessante para fazer um francês, talvez pegar um peso, aquele que não é interessante porque é muito leve para um francês, botar o cara fazer o chute, já vai dar eficiência para ele. Só que lembrem, a relação comprimento-tensão mostra que no chute eu vou estar estressando mais, principalmente a cabeça longa. E os resultados deixaram claros aqui com a eletromiografia. E o ponto interessante também, João, que a gente pode pensar em variabilidade de estímulo para o músculo, né? Se o personal conseguir incluir os dois exercícios, ele pode incluir o tríceps coice, aonde o maior torque, maior exigência é no final da fase concêntrica, ao contrário do francês, que é no meio do caminho ali, né? A gente pode pensar assim, né? Então é uma forma de estimular o músculo diferente. Exatamente. Variabilidade de estímulo. Exatamente. Então aquela ideia de progressividade de carga e variabilidade de carga, uma forma é essa. O simples fato de trocar um exercício para o outro, mas os dois são tríceps, mas aqui muda muito. Olha o que mudou, olha o resultado que nós mostramos aqui. Então muda muito. E além de mudar muito a intensidade e eu ter que fazer um ajuste na quilagem, o ponto crítico, o stick point, é em momentos diferentes. Como tu falou, aqui é no meio do caminho e no chute é no final. O ponto de descanso também é diferente, né? Quando tu tá fazendo esse movimento, quando eu começo é um ponto de descanso, quando eu termino é um ponto de descanso. E no chute de tríceps é no meio do caminho o ponto de descanso. Olha que louco. Então, se eu pensar, o estresse do tríceps como um todo, ele vai ser em momentos diferentes ao longo da mesma DM. Então, é interessante para estimular. Então, outra ideia, eu quero mudar o estímulo para o meu cliente, quer dar uma variada, possibilidade de trocar os exercícios é uma boa pedida. E a eletromiografia, a cinesiologia, a biomecânica vão me ajudando a entender o porquê. E a partir do momento, por isso que a gente fala sempre, né, Caio? Não é qual exercício melhor ou pior, é entender as diferenças.
Entendendo as diferenças, eu começo a raciocinar a minha prescrição e adequar melhor as minhas linhas de raciocínio prescritivo. É isso que o profissional de educação física tem que buscar entender, crescer e se aprofundar. E não ficar naquela briguinha que parece que é do leigo, né? O leigo pode ter essa interpretação. Ah, professor, qual o melhor, qual o pior? O leigo pode ter essa... Agora, o profissional não pode ter mais essa visão, né? Tem que ter, quais são as diferenças. E aí eu vou manipular, né? Com eficiência, com sabedoria, essas diferenças no meu cotidiano prescritivo. Vamos para outra análise aqui interessante ainda, é ver as relações agora entre as duas cabeças, cabeça medial e cabeça longa, num exercício e no outro. Beleza. Quando nós pegamos aqui o chute de tríceps, 480 de média da cabeça medial e a cabeça longa 272. Deu aqui uma diferença de uns 200 microvolts aqui. Praticamente um é a metade do outro aqui, né? Ó, aqui deu quase 500, aqui deu, assim, deu uma diferença praticamente... Não, mas eu olhei errado. Não, aqui, ó, a média, né? 200, não, pega metade, né? Ó, pega aqui a média, né? 480 e aqui nós temos 272. Então, quer dizer, se eu pegar 272 aqui, deu quase que o dobro aí os 480. Né? Se fosse 250 daria 500, então deu ali uns 80% a mais, tá? Quando nós vamos agora avaliar no press, né? Como é que foi lá o press francês? 61 para 57. Então, o que aconteceu? A atividade no press ela é muito parecida, na média, ao longo de toda a ADM, né? Ela é muito parecida entre a cabeça longa e a cabeça medial. Muito parecida a atividade. Ela não destoa muito. Ao passo que do chute, tu tens uma atividade bem diferente entre as cabeças do tríceps. Então, é outro fator para variabilidade. Exatamente. Além do que nós já tínhamos comentado dos pontos de estresse, stick point e ponto de descanso ser diferente ao longo da DM, a relação entre essas duas cabeças que foram monitoradas, ela não é igual em um exercício e outro. Perfeito. Isso é legal a galera entender também. Tá, João, mas qual o melhor? Não se trata de novo do melhor, se trata da diferença. E tendo essa diferença, e existindo, e ela existe, o que eu posso pensar? Variabilidade, fazer um período, um mesociclo num exercício, um mesociclo no outro. Eu vou mudar os pontos de descanso e os stick points, eu vou ter que alterar a concepção de quilagem e a relação entre os músculos do tríceps ela altera. Então é uma baita forma de conduzir periodizadamente um treinamento de tríceps, fazendo essas variações e entendendo relativamente que no press aqui não tem uma diferença entre essas atividades, quando eu faço o chute essa diferença cresce. Isso já é uma diferença de acionamento entre um exercício e o outro exercício. Né? Ó, galera, tem um outro detalhe até que o Jefferson salientou agora aqui para nós, por isso que vocês viram uma corte de câmera aí, né, que a gente estava conversando, e é bem legal o seguinte, que o Jefferson chamou a atenção, olha, a cabeça média, um chute de tríceps, ela teve 480, ao passo que 272 da cabeça longa. Então ficou bem distinta a diferença. Quando foi para o press, foi igual. Então, se eu pensar em alguém que eu quero ativar mais a cabeça longa, seria interessante aí o chute nessa situação. Aliás, seria interessante o press francês e a cabeça medial no chute nessa situação, porque eu estou tendo aqui uma atividade maior eletromiográfica nessa situação. Se eu estou pensando no contrário, né, se eu estou pensando em equilibrar os trabalhos, o press passa a ser interessante. Então, pensando nessas características, eu também posso ter mais uma linha de raciocínio ou mais um dado para raciocinar na minha prescrição. Qual é aí, como o Jefferson colocou, qual é a morfologia? Olha a morfologia da minha cabeça lateral e da minha cabeça medial. Contrai aquele teu outro braço e mostra ali na câmera. O teu é bem maior que o meu. Então, por exemplo, quando eu começo a trabalhar com a cabeça lateral, que nós não monitoramos, mas a cabeça medial e a cabeça longa, eu posso ver a morfologia do braço do meu cliente e talvez pensar qual a forma mais adequada aqui para dar uma ênfase um pouco maior. Ah, isso vai hipertrofiar muito mais? Não, a gente não tem esse dado, mas que vai ter uma atividade eletromiográfica maior do músculo, vai estar acionando mais ele. Se o meu... recrutando mais ele. Agora, se eu estou fazendo um trabalho que vai repercutir futuramente, cronicamente na hipertrofia, é outra discussão. Está tendo volume de carga adequado? Está gerando o estresse, o tempo de tensão, né? O TUT, né? O time under tension, o volume de carga semanal naquele grupo. Então, quer dizer, tem outras questões para analisar. O que eu sei com a eletromiografia é que aquele músculo está participando mais. E se eu conseguir, uma vez ele participando mais, trabalhar com as variáveis que vão levar à hipertrofia, eu posso aí manipular de uma forma mais interessante o meu treinamento. É outra situação que o Jefferson comentou, que pode ser colocado para a galera aí, né? Acho que isso aí... Isso aí, João. Então tá, beleza. Galera, por hoje era isso. Ajudou?
contribuiu, repercutiu para vocês, vai ajudar vocês na prática profissional ao assistir essa videoaula, que deve ser quase a 50ª videoaula de eletromiografia do Treino em Foco, se já não é, né? Já são quase 50 aulas ou 50 aulas de eletromiografia. Essas videoaulas e o Treino em Foco pelos 8 anos e meio, que hoje eu estou gravando aqui com 8 anos e meio, talvez quando vocês estejam me assistindo seja um século e meio que o Treino em Foco está no ar, né? Eu já estou vovô lá de Bengalinha. Sei lá, porque minha meta é 120 anos, né, cara? Minha meta é 120, né? Então vamos lá. Aí eu tô lá de Bengalinha, o Treino em Foco já tem 1.244.000 videoaulas. Pô, beleza, mas tranquilo. Então, se tá agregando, tá ajudando, curte, assina o canal e divulga. Melhor forma de nos ajudar é divulgando o nosso material aí para os colegas. Vai ajudar os colegas, sejam eles formados ou acadêmicos, né? E vai nos ajudar pela divulgação. A gente agradece demais aí a divulgação de vocês, agradece a Miotec pela parceria e a Academia T2 aqui em Timbó, Metrópole, estamos falando Timbó. sempre, né? Venham conhecer Timbó, Metrópole, Academia T2, a galera passa por aqui e dá uma treinadinha legal aí, né? Pau pega. Pau pega? Exato. Tu é personal trainer aqui? Dizem que sou. É, e aí... Mas eu sou tranquilo, eu sou um... Como é que é? Destruidor de corpos? Não. Valeu, galera, um abraço aí, falou!